Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise técnica detalhada. Hoje o nosso foco total está na dissecção estruturada do relatório gerencial de abril de 2026 de um dos verdadeiros gigantes do mercado imobiliário, o fundo XPML11. Para quem acompanha de perto, sabe que a gente está falando de um veículo de investimento focado estritamente em shopping centers, aquele clássico fundo de tijolo. O nosso objetivo hoje é extrair a essência desses dados, transformar um monte de números em um entendimento bem claro e avaliar juntos a saúde operacional e financeira de todo esse portfólio. Mas antes de colocar a mão na massa, a gente tem aquele nosso aviso legal obrigatório. Essa análise é estritamente um estudo didático das informações públicas que a própria gestora disponibiliza, tá? Isso aqui de forma alguma é uma recomendação de compra ou venda de ativos. O nosso foco é puramente educativo para a gente elevar o nosso nível de compreensão na leitura de relatórios mais complexos. E aproveitando o gancho, não esquece de se inscrever no canal e já ativar as notificações. Assim vocês garantem acesso em primeira mão às nossas próximas análises técnicas. O nosso roteiro estruturado de hoje está bem direto ao ponto. A gente vai passar por 1. Visão geral do XPML11. 2. Desempenho e distribuição. 3. Indicadores operacionais. 4. Estratégia de reservas. 5. Alavancagem e riscos. E para fechar, 6. Valuation e expectativas. Ponto 1 da nossa agenda. Visão geral do XPML11. Vamos dar uma olhada no cenário macro. Bom, sob o comando da XP Vista Asset, o modelo de operação deles é pautado no que chamamos de gestão ativa. O que isso significa na prática? Significa que a equipe não fica sentada lá só esperando os aluguéis caírem na conta. Existe um movimento constante e estratégico de compra, venda e modernização dos ativos. E o portfólio é bem robusto, composto por 16 shopping centers espalhados pelo país. E detalhe, não estamos falando de qualquer shopping. São ativos dominantes, focados no público de alta renda, com nomes de peso como Catarina Fashion Outlet, o Cidade Jardim e o Pátio Higienópolis. O objetivo duplo aqui é muito claro: extrair aquela renda recorrente que a gente gosta e, ao mesmo tempo, buscar ganho de capital com a valorização dessas propriedades. E avaliando a alocação de recursos, a realidade física do fundo realmente se impõe. Dá uma olhada, 93,7% de todo o patrimônio está diretamente investido em imóveis, no famoso tijolo. O restante, cerca de 6,3%, fica alocado em ativos financeiros que englobam aí o caixa, os certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos. Essa reserva tática é o que dá liquidez e segurança para rodar a operação do dia a dia. Mas a alma do negócio continua firmemente ancorada ali, na economia real do varejo físico. Passando para o nosso segundo tópico, desempenho e distribuição. Colocando os dados em perspectiva, o histórico de performance do fundo desde dezembro de 2017 conta uma história bem interessante de resiliência. O retorno total alcançou impressionantes 111,56%. Para a gente ter uma base comparativa sólida, no mesmo período, o IFIX, que é o principal índice de referência do setor, rendeu 76,51%. Essa diferença expressiva meio que valida aquela tese de que ativos premium, quando aliados a uma gestão ativa que sabe rotacionar o portfólio no timing exato, conseguem sim gerar um prêmio bem significativo sobre a média do mercado no longo prazo. Mas o ponto crucial mesmo no fim do dia é o capital que chega efetivamente para o investidor. Em abril de 2026, a distribuição cravou nos 92 centavos por cota. A gente nota um padrão de estabilidade e até de crescimento sendo mantido, o que reflete a maturação desse portfólio. E para a métrica de retorno em dividendos, o famoso dividend yield, acumulado dos últimos 12 meses, bateu a marca de 15,51%, englobando tanto os rendimentos pagos quanto a valorização da cota no período. É um patamar de distribuição que, sem dúvida alguma, atrai bastante atenção do mercado. Chegamos ao terceiro ponto: indicadores operacionais. Como está a saúde interna dos shoppings? Abrindo o capô dessa máquina, os sinais vitais internos chamam a atenção. Uma vacância física de apenas 3,7% no mês de março mostra pra gente que os shoppings estão praticamente cheios. Ou seja, existe uma demanda real dos lojistas por esses espaços. A inadimplência líquida supercontrolada em baixíssimos 1,7% comprova um excelente controle de crédito e a resiliência desse varejo mais voltado para a alta renda. E além dessa operação imobiliária puramente dita, os dados de mercado são impressionantes. Uma liquidez absurda de 14 milhões de reais negociados por dia ali em abril. Tudo isso sendo sustentado por uma base gigantesca e altamente pulverizada de 733.101 cotistas. O fundo tem um tamanho e uma agilidade de negociação simplesmente formidáveis. Quarto tópico na tela: estratégia de reservas. Aqui a gente entra no elefante na sala. A grande dúvida que paira sobre essas recentes distribuições é bem simples e direta. Será que o fundo está promovendo uma queima de caixa insustentável só para manter os rendimentos altos e atrair os holofotes? A matemática por trás dessa dinâmica revela detalhes que a gente precisa entender.
porque a matemática inicial dá aquele susto, é quase um plot twist financeiro. No mês de fechamento de março de 2026, a operação direta do fundo gerou um resultado de 46 centavos por cota, o que deu um pouco mais de 29 milhões de reais. Só que a distribuição anunciada foi de 92 centavos, o que sugou mais de 59 milhões de reais do caixa. Quer dizer, eles pagaram praticamente o dobro do que a operação gerou no mês. À primeira vista, isso poderia soar o alarme de um descompasso estrutural grave. Contudo, pessoal, a lógica da gestão se justifica justamente por esse caixa. Existe um saldo acumulado bem gorducho de R$ 2,99 por cota, que vem lá de resultados não distribuídos de períodos anteriores, especialmente depois da 14ª emissão. O setor de shoppings, a gente sabe, é altamente sazonal. As vendas de fim de ano dão aquela bombada no caixa, enquanto o começo do ano tende a ser bem mais fraco. Então, utilizar uma reserva robusta para linearizar, ou seja, manter o rendimento niveladinho ao longo do ano, é uma estratégia super clássica e esperada para evitar aquelas oscilações bruscas nos pagamentos para os cotistas. O que nos leva para o quinto ponto de hoje, a alavancagem e riscos. Olha só, a gestão ativa que expandiu o portfólio não fez isso só com o dinheiro que estava parado no caixa. Foram assumidas obrigações para aquisição de novos ativos e o cronograma de amortização traça uma linha do tempo muito importante para a gente ficar de olho. Fluxos de pagamentos substanciais agora em 2026 e compromissos ainda mais pesados batendo na porta em 2027. Essas obrigações vêm das parcelas de aquisição de fatias no Jundiaí Shopping, no portfólio da Capitânia e da Allos. Então, embora a dívida esteja lá alongada até 2036, esses próximos 24 meses vão exigir uma ginástica financeira super bem calculada. Aprofundando no detalhe financeiro dessas obrigações, o fundo carrega hoje um saldo devedor através de CRIs na casa dos 537,1 milhões de reais. Sendo bem técnico, esse nível de alavancagem é considerado moderado frente ao patrimônio multibilionário do portfólio. O indexador que predomina nessas parcelas é o IPCA, mais 7,30% ao ano, acompanhado também de algumas taxas em CDI, mais 2,75% ao ano. Num cenário de inflação e juros controlados, isso é perfeitamente administrável, mas vale o alerta, qualquer sobressalto macroeconômico afeta diretamente o custo dessa dívida. E o nosso último, mas não menos importante, ponto: valuation e expectativas. Tirando uma fotografia do valor de negociação ali de meados de maio de 2026, a cota de mercado fechou em R$ 106,77. Quando a gente compara esse valor com o patrimônio real avaliado do fundo, que é a cota patrimonial de R$ 110,12, a gente percebe que o ativo estava sendo negociado com um leve desconto. Na prática, parece que o mercado estaria cobrando uma espécie de prêmio de risco por causa daquelas obrigações de curto prazo, mesmo sabendo que o portfólio é de extrema qualidade. Mas a engrenagem da gestão não para, pessoal. Um exemplo claríssimo dessa tese de reciclagem de ativos rodando na prática foi a recente conclusão da venda total da participação no Shoppes Jardins, que botou para dentro um montante de 20 milhões de reais. É exatamente esse tipo de movimentação extraordinária que alimenta o caixa e permite que o fundo mantenha oficialmente o guidance, aquela expectativa projetada de rendimento na casa dos 92 centavos por cota. E tudo isso sendo executado cobrando uma taxa de administração bastante alinhada aos padrões da indústria, fixada em 0,75% ao ano, além da taxa de performance, que premia quando eles superam o benchmark. Para fechar o nosso papo de hoje, eu deixo uma provocação fundamental que tem que guiar os nossos estudos daqui para frente. Diante dos compromissos financeiros mega relevantes previstos para os próximos 24 meses, será que a habilidade da gestão em reciclar ativamente o portfólio e destravar valor vai ser robusto o suficiente para não apenas pagar essa dívida, mas também sustentar o patamar de rendimento? Os fundamentos imobiliários já provaram que o XPML11 tem resiliência de sobra. O grande teste de estresse vai ser, sem dúvida, esse gerenciamento cirúrgico de caixa neste biênio desafiador. O acompanhamento contínuo dos próximos relatórios é o que vai trazer essas respostas para a gente. E aí, o que vocês acham? Ficamos de olho. Um abraço e até a próxima análise.